Bom dia, meus irmãos. Sempre é um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, juntos, ainda sendo pelo meio virtual, ainda estando longe, mas juntos em um mesmo espírito. E nessa semana eu estava pensando em o que a gente poderia compartilhar, o que nós podemos juntos estudar. E eu estava pensando na situação que nós estamos vivendo, tá? Na situação que nós estamos passando. E eu vi uma coisa interessante, porque todos nós estamos ao cuidado da nossa vida, estamos ao cuidado das pessoas que nós amamos, olhando aí se essa pessoa está bem, se essa pessoa tem alguma situação difícil, se tem alguma coisa que possa ser diferente ou parecido com aquilo que está passando na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. E nós estamos vivendo em um tempo de pandemia. E eu estava aí em casa pensando qual é o significado da pandemia, porque eu acho que nós temos escutado muito essa palavra. Nós temos escutado muito o uso dessa palavra na televisão, nas redes sociais, nas falas de um com o outro. Mas que coisa é a pandemia? A pandemia é o surto de uma doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea. Eu estava pensando naquilo que nós estamos vivendo. E nós realmente estamos vivendo uma pandemia. Agora, eu não quero trazer uma mensagem de a pandemia que está acontecendo no mundo com o coronavírus. Não, esse não é o meu desejo. Mas o meu desejo é que nós possamos entender uma coisa. Que nós estamos vivendo, antes que chegasse o coronavírus aqui no Brasil, aqui em Itajubá, nós já estávamos vivendo uma pandemia. A pandemia do pecado. A pandemia do pecado. E nós, quando falamos de pandemia do pecado, temos que ver que é uma situação justamente como a descrição fala. E que diz, é um surto, com distribuição geográfica internacionalmente muito alargada e simultânea. E isso acontece no nosso mundo. A pandemia do pecado tem chegado a tantos lugares, tem chegado a tantas famílias, e muitas vezes a diferença da pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, não estamos ao cuidado de aqueles sintomas que nós temos que revisar a diário. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês disso, né? O título da mensagem de hoje é Revisa os Sintomas. Olha aí com os sintomas. A série que nós vamos a começar a estudar aqui, juntos com a palavra de Deus, vai estar no livro de 1 João. 1 João capítulo 1. Tá? E o título da série é A Pandemia do Pecado. A pandemia do pecado, aquilo que nós estamos vivendo desde antes que chegasse esse vírus aqui. A nosso país, aqui em Itajubá, nós já estávamos lutando com um vírus. E muitas vezes, muitos cristãos, muitos crentes, muitos de nós, no lugar de revisar os sintomas dessa pandemia do pecado, no lugar de cuidar nossa vida dessa pandemia, no lugar de ficar em isolamento social com aqueles que estão vivendo com esse pecado, parece que nós já nos entregamos a ela. Parece que nós já nos deixamos derrotados frente a ela. E hoje eu gostaria que nós possamos ver algumas coisas interessantes dessa pandemia do pecado. Eu gostaria que você abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tá? 1 João capítulo 1, versículo 5. Quando nós entramos no livro de 1 João, uma das coisas que nós temos que entender é que o escritor, tá, está escrevendo um livro para pessoas que entendiam que realmente Jesus era o Salvador. Ele estava escrevendo para pessoas que entendiam que realmente Jesus Cristo tinha morto, ressuscitado e que era o único que podia trazer salvação para crentes. Então, é interessante poder ler juntos esse livro como cristãos, como crentes, e entender que essa pandemia do pecado é uma realidade. Meu irmão, o pecado é uma realidade nas nossas vidas. O pecado é uma coisa com que nós lutamos dia a dia.
para deixar de fazer, para deixar de pensar, para deixar de atuar nesse estilo de vida, com esse tipo de pandemia. Agora, quando nós começamos a ler aí o passagem de 1 João, abra tua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, a primeira coisa que nós vemos aí no meio dessa pandemia, no meio dessa situação do pecado, no meio dessa situação que nós estamos vivendo no nosso mundo dia a dia, sabe qual que é? É que temos primeiro uma verdade. No meio dessa situação que nós estamos vivendo com o pecado, que uma realidade pode ser aí dentro de casa, dentro da tua vida, dentro do teu contexto, é que no meio de tudo isso, nós temos uma verdade. E qual que é essa verdade? Olha o versículo 5, diz: Deus é luz. Deus é luz. E meu irmão, e nessa manhã eu gostaria de falar uma coisa. Deus continua sendo luz, porque Ele é luz. Ainda quando o pecado queira cegar a nossa vista, ainda quando as situações complicadas queiram falar para nós em nosso ouvido e falar que Deus não é tanta luz assim, que Deus não é tanta solução assim hoje em dia. Eu estou vendo aí nas redes sociais, com os papos de pessoas falando de que, cadê o Deus de vocês? Porque Ele não dá uma solução. Cadê? Onde está Ele? E a resposta é a mesma para todos. Ele está no mesmo lugar, cumprindo o seu mesmo plano e fazendo a sua mesma vontade. Porque Deus é luz. E olha o que diz no versículo 5: e não há nele treva nenhuma. Por que fala que não há nele treva nenhuma? Porque em Isaías capítulo 6, versículo 3, ele nos fala que nós temos um Deus que é santo, 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 3 vezes santo. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não vai aceitar nenhuma mancha de pecado. Ele não vai aceitar nenhuma sujeira que vem por parte de um coração que está em contra da santidade dele. E é por isso que nós chegamos a 1 João capítulo 1, versículo 5, e vemos uma verdade. Deus é luz. E meu irmão, quando a palavra de Deus fala que Deus é luz, fala dessa santidade, essa pureza moral, essa pureza em omnisciência, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele está em todo lugar. Deus é um Deus que é luz, e quando Ele chega numa vida que está em trevas por causa do pecado, e Ele chega nessa vida, Ele traz luz, como chegou nas nossas vidas. Quando Ele chegou na tua vida, Ele não trouxe luz. Quando Ele chegou na minha vida, na vida de um menino de 11 anos, de um bairro que não tinha muito futuro, Ele chegou para trazer luz. Ele chegou para transformar uma vida que estava em trevas, porque Ele é um Deus que é luz. Então, primeira coisa, temos uma verdade: Deus é luz, e Ele continua sendo essa luz para todos nós. Então, nós temos que entender que nessa verdade que Deus é luz, temos uma segunda coisa. Temos uma verdade: Deus é luz. Temos outra coisa, temos 2 sintomas. Temos 2 sintomas, e aquilo que eu gostaria de falar isso hoje, esses 2 sintomas no meio dessa pandemia do pecado. Hoje em dia estamos nos cuidando, né? Quando você escuta uma pessoa tossindo, você já está saindo do lado da pessoa. Quando você escuta uma pessoa espirrando, também você está saindo, escapando de ali. Quando você vê uma pessoa que tocou seu rosto e queria te dar a mão para te cumprimentar, você já está dando um passo para trás. Sintomas. E a Bíblia também fala que na pandemia do pecado existem sintomas.
Mas muitas vezes, no lugar de trabalhar, no lugar de tirar, no lugar de curar esses sintomas, nós estamos convivendo com isso. Nós estamos aceitando isso. Olha aí, primeiro sintoma. Olha o que diz no versículo 6. Diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, está falando de Deus, com Ele, e andamos nas trevas, que diz, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe, esses dois sintomas que aparecem aí em 1 João, capítulo 1, versículo 6 e logo no versículo 8. O primeiro sintoma fala, se dissermos. Se dissermos. Sabe, tem muita gente hoje em dia que fala tanto. Tem muita gente hoje em dia que escreve tanto. Sabe, nunca encontrei no meu celular tantos vídeos que falem da solução do coronavírus. Nunca encontrei tantas fotos, tantas notícias que deem a solução, que deem informação de esses temas que estão acontecendo hoje. Porque hoje em dia, que fácil é encaminhar uma informação, né? Simplesmente você tem que selecionar, tá? O que você quer compartilhar, dá um clique na flechinha aí e logo depois colocar compartilhar para todo mundo. E logo todo mundo recebe isso. Que fácil que é dizer. Que fácil que é falar. Que fácil que é comunicar uma coisa. Mas olha o que diz aí. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas. Primeiro sintoma de uma pessoa que se deixou arrastar pela pandemia do pecado. Essa pessoa diz, essa pessoa fala. Meu irmão, lógico, nós somos crentes, pecadores perdoados, e ainda sendo pecadores perdoados, todo dia nós estamos lutando com o pecado. O pecado é uma realidade e nós precisamos lutar. Nós precisamos entender que isso que está acontecendo com as nossas vidas tem que ser uma luta. Eu não posso me entregar. Eu não posso viver uma vida entregada ao pecado, porque eu vou chegar nesse ponto que eu falo que tenho uma comunhão com Deus, mas estou nas trevas. Eu viro o quê? Um mentiroso. Olha o que diz no versículo 6. Mentimos e não praticamos a verdade. Quando nós falamos que temos comunhão com Deus, quando nós dissemos aí que essa comunhão é verdadeira para fora, para que todo mundo possa ver, e não é uma verdade, e estamos andando em trevas. E que é o significado disso? Estamos andando em pecado, estamos vivendo uma comunhão falsa com Deus. Mentimos. E qual é a consequência disso? Olha no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe qual é uma marca de um crente que está lutando com a pandemia do pecado? Sabe qual é a marca de um crente que não se deixa derrotar por isso? É que esse crente está na procura de ter comunhão com seus irmãos. Por quê? Porque é muito fácil falar, eu tenho comunhão com Deus. Uma vez, uma pessoa falou para mim, olha aqui, Vitor, se eu estou bem com Deus, se eu estou em uma comunhão boa com Deus, o resto da igreja não me importa. Eu não preciso deles, eu preciso de Deus somente. Até parece uma coisa boa, até parece uma coisa inteligente, mas não é. Porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus, uma comunhão vertical, a minha comunhão horizontal com meus irmãos é uma consequência. É uma consequência de uma comunhão correta. Sabe, hoje em dia estamos em casa e você se perguntará, mas Vitor, como eu vou poder ter comunhão com meus irmãos se eu estou longe deles? Hoje em dia, graças a Deus, essa pandemia tem nos tomado por surpresa em uma época da história muito boa.
eu estava pensando, o que tivesse acontecido se a pandemia chegava faz uns 10 ou 15 anos atrás, quando nós comprávamos um celular, tá? E o máximo dos máximos era ter 30 minutos para ligações e 20 mensagens de texto. E não tínhamos mais. Você imagina como a gente estaria? Hoje estamos com a internet, hoje temos nossos planos de dados, hoje temos a televisão a cabo, hoje temos filmes, seriais, tudo um monte de coisas. Mas sabe, a Bíblia fala aí, precisa ter que comunhão. Como essa tecnologia que Deus tem nos dado nos vai ajudar a ter comunhão? Meu irmão, pega seu telefone, vai lá, liga para seu irmão. Você sabe como ele está? Meu irmão, vai lá, manda um WhatsApp. Meu irmão, vai lá, manda um áudio. Para de mandar vídeo simplesmente. Sabe quando vocês mandam um vídeo? Quando mandam um vídeo para mim e sai aí as letrinhas lá em cima que fala assim, reenviado, eu fico sem muita vontade de assistir. Sabe por quê? Porque essa pessoa simplesmente reenviou uma coisa. Não procurou, não pesquisou, não buscou para me enviar para mim sozinho. Eu espero que quando alguém manda uma mensagem, pense em mim e não simplesmente compartilhe por compartilhar. Meu irmão, comunhão. Minha mãe falou uma coisa essa semana para meus irmãos. Nós temos um WhatsApp da família e ela falou uma coisa assim: se vocês como irmãos não estão se comunicando hoje em dia, não é por falta de possibilidades, é por falta de amor. E essa é a verdade, meu irmão, porque hoje temos todas as possibilidades de mandar uma mensagem, de ligar, de me importar pelos outros, mas muitas vezes é por falta de amor. E nós falamos e dizemos, eu tenho comunhão com Ele, mas mentimos. Porque a minha comunhão com meu irmão, quem tem que ser essa mostra de que essa comunhão vertical é correta, não existe. Então, primeiro sintoma, dissermos que temos comunhão com Ele, e é mentira. Segundo sintoma, olha o que diz ali no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a primeira coisa, dissermos que temos comunhão com Ele, e é mentira, porque a comunhão com meu irmão não existe. Dissermos que não temos pecado, e é mentira. Sabe por quê? Porque todos nós lutamos com o pecado, porque cada dia nós estamos vivendo uma vida que muitas vezes está em uma luta constante por fazer aquilo que é certo, mas muitas vezes pecamos com a nossa mente, com os nossos olhos, com as nossas mãos, com os nossos pés, meu irmão, com a nossa boca. E o pecado é uma realidade, como eu falei, e nós precisamos lutar com essa realidade. Mas olha aqui que diz, essa pessoa que está sendo entregada ou já se entregou à pandemia do pecado, ela fala, eu falo que eu não tenho pecado, não tenho pecado nenhum, eu não pequei, eu não faço nada ruim, eu não penso nada ruim, eu não ajo de um jeito ruim, eu sou bom, eu sou perfeito. E a Bíblia que fala, você está se enganando a você mesmo. Se você acha que não tem pecado, se você acha que está fazendo tudo perfeito, você está se enganando a você mesmo. E muitas vezes tem pessoas que realmente acham isso e não estão percebendo que muitas vezes seu atuar, seu jeito de falar, seu jeito de pensar está magoando pessoas, porque para ele não tem nenhuma coisa errada. Olha aí, no versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, que diz aí? Fazemo-lo mentiroso a quem? A Deus. E a sua palavra não está em nós. Então, primeira coisa, se dissermos que não temos pecado, primeiro, estamos nos enganando a nós mesmos. Mas segunda coisa, que pior ainda,
Se nós dizemos que não temos pecado, estamos falando que Deus é mentiroso. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo que nós temos pecado. Porque Ele nos conhece. Quantas vezes essa quarentena que estamos vivendo, nesse isolamento social que estamos vivendo, temos pecado em casa, né? Brigado de um jeito que não tínhamos que brigar, falado coisas que não tínhamos que falar, tratado sem amor nos momentos que precisavam ser tratados com amor, tratando com indiferença nos momentos que precisavam atenção, tratando sem importância os momentos que nós precisávamos dar muita importância. O que temos feito? E muitas vezes falamos, não acontece nada. E damos uma presença que aparentemente não mostra nenhum tipo de doença. Mas os sintomas estão aí. Então, temos uma verdade. Deus é luz. E quando falamos de luz, estamos falando de um Deus santo, um Deus puro, uma pureza moral, porque Ele é esse Deus que não aceita nenhuma mancha, nenhuma coisa errada que se chame pecado. Mas que mais? Temos uma verdade e temos dois sintomas. O primeiro sintoma, aqueles que falam que eles dizem que têm comunhão com Deus, mas a sua comunhão com os irmãos não existe. E tem outro sintoma, aqueles que dizem que não têm pecado e estão vivendo enganados e estão falando que Deus é mentiroso. E é interessante porque o versículo 10 termina dizendo: e a sua palavra não está em nós. Se você acha que não tem pecado, se você chega na noite na sua cama, aí perto do seu travesseiro, recosta aí a cabeça, né? Deita em cima aí, e você acha que esse dia foi um dia perfeito, sem nenhum tipo de pecado, sem nada para confessar, você está se enganando a você mesmo. Meu irmão, todos os dias temos alguma coisa para confessar, alguma coisa que tenhamos feito, alguma coisa que tenha magoado alguém, ou nós conscientemente tenhamos feito e que está errado. E é o momento de nos aproximar a Deus, de ficar próximo dEle e poder falar para Ele que aquilo que nós fizemos está errado. É o nosso momento quando precisamos realmente que uma solução. Então, primeira coisa, temos uma verdade. Segunda coisa, temos dois sintomas. E por último, temos uma triple solução. Três soluções que na realidade são uma. E olha aí a triple solução. Primeira parte da solução. Sabe o que temos que fazer? Olha no versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então temos uma solução triple. Primeira parte da solução, o que temos que fazer? Se o pecado tem chegado à nossa vida, tá? Se o pecado está ali, nós precisamos dar uma solução. Primeira coisa, confessarmos. Meu irmão, tem pecado? A pandemia do pecado tem chegado na tua vida. Você não tem resistido, não tem escapado no momento que tinha que escapar. E tem chegado e você tem feito alguma coisa errada. É o momento de confessar. Primeira coisa, confessarmos. O que eu tenho que confessar? Meus pecados. Segunda parte da solução, olha o que diz aí no versículo 9. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Então, eu tenho que, primeira coisa, confessarmos os nossos pecados. Segunda coisa, confiarmos. Em quê? Em que Ele é fiel e justo. Ele pode perdoar. Ele tem o poder para me perdoar. Ele tem o poder para limpar a minha vida. Eu posso confiar nele. Sim, a pandemia do pecado está em todos os países. A pandemia do pecado está em todos os lugares, em todos os idiomas. Mas nosso Deus é muito mais forte. Nosso Deus tem muito mais poder.
Então, primeira parte da solução, confessarmos os nossos pecados. Segunda parte, confiarmos que Ele é fiel e justo. E por último, consagrarmos. E por quê? Olha o que diz o versículo 9, diz, e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é o resultado, a consequência de uma pessoa que realmente quer ter uma comunhão correta com Deus, verdadeira, é buscar todo dia uma consagração. Poder ser realmente, como diz a palavra de Deus, puros de toda justiça. Puros em toda justiça. Que nós possamos viver assim. Que nós possamos desejar viver longe dessa pandemia. Se nós estamos vivendo essa situação e estamos em casa nos cuidando de não ter nenhum sintoma que possa afetar a minha família, por que nós somos assim com o pecado? Por que nós estamos trabalhando isso como pecado? Ficando longe daquilo que sei que pode me contaminar. Ficando longe daquelas pessoas que eu sei que estão com esse vírus do pecado. Eu preciso cuidar a minha vida. Eu preciso entender que temos uma verdade. Deus é luz. Eu preciso entender que tem dois sintomas. Aqueles que dizem que temos comunhão com Deus e é uma mentira, porque não tem comunhão com seus irmãos. Aqueles que dizem que não temos pecado e é mentira, porque estão se enganando a eles mesmos e estão falando que Deus é mentiroso. E temos uma tripla solução. Quais são? Confessarmos os nossos pecados, confiarmos que Ele é fiel e justo e consagrarmos, buscando essa pureza e justiça que só nós possamos encontrar no Senhor. Que realmente podamos observar isso na nossa vida, que nós possamos cuidar a nossa vida, a nossa família, o nosso lugar do perigo mais grande, que é a pandemia do pecado. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é muito clara. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver essa pandemia do pecado como uma coisa que nós temos deixado passar, como uma coisa que nós temos até aprendido a conviver. Nos ajuda, Senhor, a entender que não é uma coisa que nós como cristãos precisamos nas nossas vidas. Todo o contrário, precisamos tirar isso, precisamos ficar até isolados se é necessário. Precisamos limpar o nosso coração. Precisamos entender a verdade, que o Senhor é luz e não existe trevas nenhuma no Senhor. Que nós possamos entender essa verdade e ficar cada dia mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ah, que bênção poder ouvir a palavra do Senhor. Vamos receber a bênção e logo depois da bênção os irmãos fiquem à vontade, né, para as nossas aulas de escola dominical, que serão disponibilizadas os links aqui embaixo. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a união e as consolações do Santo e do Divino Espírito repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, nos dando a graça de sermos servos fiéis, servos corajosos, servos que glorificam ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.